Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a imagem do Criador. Esse tema foi desenvolvido tendo como base o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai mencionar a criação do homem e da mulher, da humanidade como um todo. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. O que é que isso quer dizer? Eu preciso ser honesto contigo. É difícil conseguirmos imaginar em sua magnitude aquilo que significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. O que sabemos a respeito de Deus é que Deus é um ser espiritual, que Deus é um ser que tem capacidade de raciocínio, que Deus é um ser relacional, que Deus é alguém que possui uma determinada forma física, apesar de ser um ser espiritual. Ellen White, no seu livro Educação, ela vai mencionar que o Senhor Deus criou a humanidade parecida consigo no aspecto físico, mental e espiritual. No aspecto físico, fisicamente, assim como temos a possibilidade de nos desenvolver fisicamente, de crescer, enfim, de termos uma aparência física, Deus, de alguma maneira, é parecido conosco, ou nós somos parecidos com Ele no aspecto físico. No aspecto mental, Deus toma decisões, é um ser inteligente, é alguém que tem capacidade de raciocínio. E talvez, exatamente por isso, nós sejamos parecidos com Ele também, tendo o livre-arbítrio, o direito de escolha, como sendo um dos maiores presentes, um dos maiores dons que Deus concedeu a nós, seres humanos. E no aspecto espiritual, Deus é um ser espiritual. E Ele nos criou também com capacidades espirituais. E muito também por causa da própria capacidade mental, porque é através do nosso intelecto que nós temos a possibilidade de nos relacionar com Deus, nós podemos crescer nesse relacionamento com Ele. Assim, nós somos criados parecidos com Ele, homem e mulher. Algumas pessoas querem ver no momento da criação, que foi um momento diferente, o homem foi criado primeiro, depois foi criada a mulher, que esse aspecto de que o homem é semelhante a Deus só se refere ao gênero masculino, já que o gênero feminino foi criado depois. Mas digamos que o mesmo material utilizado para poder criar Adão foi usado para criar Eva. Deus criou Adão de matéria pré-existente, no hebraico é Adamá, elementos da terra. O texto dá a entender que Deus ele fez um boneco de barro de cerca de 4 metros de altura e soprou no seu nariz o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Algumas horas mais tarde, o Senhor Deus coloca o ser humano em estado de dormência, faz ali uma cirurgia, removendo-lhe uma das costelas, e com esse material, que é o mesmo, ele forma Eva. Por que Deus não fez os dois ao mesmo tempo? Muito provavelmente para que o homem tivesse o entendimento de que a mulher não era inferior a si mesma, porque não foi feita da sua cabeça nem dos seus pés, mas foi feita de uma costela, ou seja, do seu lado. Que ela estava ali para ser uma companheira, uma auxiliadora, de forma nenhuma inferior a si mesma, mas que tinha sido criada também à imagem do Criador. É exatamente por isso que quando o texto de Gênesis 1, 27 vai falar sobre a humanidade, fala sobre homem e mulher, para que não houvesse dúvida. Ambos foram criados à imagem de Deus, com a capacidade de se desenvolver, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto mental, quanto também no aspecto espiritual. Deus não nos criou para podermos viver estagnados. Ele nos criou para podermos usar os dons que Ele nos concedeu para podermos crescer cada vez mais. É por isso que, fisicamente, nós podemos cada vez estar melhores. Apesar de vivermos num mundo de pecado, onde o envelhecimento acontece, onde as doenças vêm, mas nós podemos cuidar da nossa saúde e termos uma melhor saúde a cada dia. No aspecto mental,
Quanto mais estudamos, quanto mais pesquisamos, quanto mais lemos, quanto mais nos atualizamos, tanto mais informações temos suficientes para poder julgar entre essas informações e tomar as nossas decisões relacionadas à vida, aos relacionamentos, e assim vamos nos desenvolvendo no aspecto intelectual e no aspecto espiritual. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, tanto mais íntimos de Deus nos tornamos. É interessante que a Bíblia fala de pessoas que viveram uma intimidade com Deus, mas entre elas existem alguns que conseguiram entrar na intimidade de Deus. Eu estou me lembrando aqui pelo menos de 2 nomes mencionados na Bíblia, de indivíduos que conseguiram entrar na intimidade de Deus, conseguiram coisas que outros não conseguiram. Enoque, o 7º depois de Adão, andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, Deus o arrebatou. Moisés é conhecido como o indivíduo que falava com Deus face a face. Estamos falando depois do pecado. O que esses homens têm de tão especial? Bom, o fato é que eles aprenderam a coisa mais importante da vida. Eles aprenderam que tem a possibilidade de se desenvolver no relacionamento com Deus. É tanto que o Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. E Moisés morreu, mas foi ressuscitado e levado para o céu. E continua com Cristo até hoje. Somos chamados, portanto, para crescer e nos desenvolver, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto mental, quanto também no aspecto espiritual. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para podermos alcançar o desenvolvimento que Deus tem para nós? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor nos criou para podermos nos desenvolver, tanto no aspecto físico, quanto também no aspecto mental e no aspecto espiritual. Ajuda-nos a conseguirmos alcançar esse desenvolvimento, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?